Muito boa tarde, meus lindos. Uou, uou. Tamo junto mais uma vez. Boa tarde, professor. Boa tarde, Renata. Isso aí. Voltando a Boa tarde, professor. Ô, David, você tá bom, cara? Da hora esse fundo, hein? Cara, hipnotizante, hein? Não sei pra vocês. Cuidado pra não ficar meio... Nossa, professor, dá pra fazer um álbum dos seus fundos, assim, ao final da quarentena. Eu vou pegar, depois selecionar, fazer um mosaico com meus... Eu tirei algumas fotos. Que legal, depois eu quero ver. Tá. Sabe que eu baixei alguns que eu acho que eu não vou usar, porque ele é muito movimento. Eu vou testar alguma aula com vocês. Se vocês falarem, não aguentamos, aí eu paro. Porque é muita coisa em movimento, assim, de repente chama tanta atenção que você não fica concentrado. Esse aqui até que é lento. Mas a sua tela fica pequena pra gente. É sim, né? É verdade. Esse é suave, tem uns que fica muita coisa, muita informação, assim. Mas eu vou testar alguns mais malucos em breve. Porque por tudo que vimos aí, né? Como não temos um prazo para sair das aulas à distância, né? Então vai dar para testar. Eu baixei um monte. O primeiro foi zumbi. Mas eu baixei um monte. Eu achei assim, não, de boa, vai sobrar nada, eu tenho que baixar mais. Cada semana um diferente. Eu baixei mais de 50 fundos, eu acho. Mas pelo visto não vai dar conta do recado, não. Tem que baixar mais. Espero que não, né? Mas, enfim. Bom, gente, seguindo religiosamente a ordem, né? Hoje temos que fazer minérios. Até colocar aqui no chat o tema da aula e blá, 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 blá. Tá aí, extrato de piso mineral no Brasil, zeu. Assim, antes da gente começar, é um tema, pessoas, que de todos que nós vimos até aqui, é o tema menos cobrado, sendo bem sincero. Se comparar com população, com relevo, com solos, etc. Tal, estatística, pense em estatísticas, né? Quais temas caem mais? Minérios não estão entre os que caem mais. Certamente não estão. Mas não quer dizer que, então não preciso estudar. Não. O único problema de minérios, eu considero minérios um ponto certo para você ganhar nas provas. Não que não apareçam questões difíceis, podem até aparecer. Mas, em geral, é um tema que, certo ou errado, sabe? Não dá para você, vou fazer uma reflexão aqui. Você tem que localizar a produção de minérios, entender um pouco de como essa produção é transportada, escoada, relacionar até com a parte que vimos ali de relevo, né? Um pouco. E, quando muito, alguma coisa sobre meio ambiente, ainda mais depois de tantos desastres no Brasil, né? Tivemos aí 2 em destaque, Mariana, em 2015, e Brumadinho no ano passado. Então, eu não considero um tema difícil. É raro eu procurar, assim, quando eu olho, né, essas questões, é difícil achar uma questão muito cabulosa de minérios. Mas, por um lado, tem questões meio chatas, por exemplo, de localização. Não que, olha, esse mapa que está aí, não é para você decorar esse mapa, ficar tranquilo, tá? Alguns minérios, como ferro, manganês, esses sim aparecem mais nas provas, mas são regiões muito parecidas. A bauxita, que é o alumínio, né, que você fabrica a partir da bauxita, que foge um pouco, mas a maioria vocês vão perceber que vão para os mesmos lugares. Ou é Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero, ou é o Pará, que é a Serra dos Carajás, ou ainda o maciço do Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. Então as questões se repetem, é isso que eu quero dizer. Tá? Então não vejo assim, um tema tão complicado. E o ano passado teve Brumadinho, né? Então Brumadinho foi explorado nas questões, em alguns vestibulares do ano passado. Como já foi explorado muito Mariana, o acidente de 2015, e já foi explorado também ano passado o Brumadinho, não que se esgotou esse tema, mas já está manjado. Tipo, o que pode cair de Brumadinho e tal. A gente já tem uma boa, vamos dizer assim, uma boa
quantidade de questões que já colocaram esses temas. Então, por isso que eu acho que é um tema tranquilo. Mas é um tema que você não pode perder ponto. É assim que eu penso. Então, agora que estamos juntos, eu vou começar por aqui. Ó. Vamos lá. Vocês percebem que o Brasil é um país de grande área, vocês sabem disso, e obviamente temos uma grande quantidade disponível de minerais. Então aí a lista que não está completa, acho que é difícil, você pode achar as terras raras que não estão dentro desse mapa. O Brasil tem uma grande variedade, né, de minérios e a localização desses minérios está bem distribuída pelas regiões brasileiras, algumas com mais destaque. Né? Então, no caso, uma primeira parte aí que é importante você destacar para mim é exatamente alguns desses lugares principais. E eu coloquei esse mapa, eu encontrei um mapa em materiais didáticos que estava mais ou menos já pronto e fui acrescentando coisas nele. É esse mapa aí, deu um trabalhinho danado. Até me arrependi uma vez que eu fiz esse mapa. Nossa, tanto tempo eu gastei com uma aula tão borocochô, minérios. Mas enfim, esse mapa é legal para você estudar. Porque aí você pode encontrar as principais áreas de produção, e não todas, mas as principais, e ao mesmo tempo já fazer relações com a economia, com transportes, que é muito importante, com relevo também. Então, a ordem tanto faz, gente. Eu vou começar a ordem aleatória, tá? Começar pelo quadrilátero ferrífero, que é em Minas Gerais. Estou colocando a setinha aí nele, né? Perceba que Belo Horizonte, a capital de Minas, faz parte do quadrilátero, né? Você não é obrigado a decorar todas as cidades. São mais de 20 cidades dentro do quadrilátero. Brumadinho, por exemplo, está dentro. Mariana, daquele primeiro acidente de 2015, também está dentro do quadrilátero. Então, já dá para deslocar, né, um pouco os acidentes e entender o lugar onde eles se localizam. Né? Primeiro, meus amigos, o nome ele já te dá uma ideia. Se é quadrilátero ferrífero, é porque o minério de ferro é a principal produção. Mas não tem só ferro. Muito cuidado aí. O nome ele é esse pela quantidade, pela grande produção, que é a maior do Brasil. A maior produção de ferro do Brasil fica em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Mas eu aconselho vocês a não esquecer também do manganês, que também é um minério importante para a indústria, para ligas metálicas diversas. Ouro também é uma região que lembra lá do ciclo do ouro. Quer dizer, o ciclo do ouro ocorreu nessa região aí. Né? Então, a produção de ouro é bom destacar, para não ficar só com ferro. Então, ferro, manganês, ouro, entre tantos outros. Tá? O que mais que você precisa saber sobre o quadrilátero ferrífero? Isso cai muito. Até a FUVEST, que é um vestibular assim que a gente usa como referência, ela costuma pedir localização. Então, veja, eu coloquei no slide, não sei, de repente está pequenininho para quem está assistindo aula com celular, mas assim, eu coloquei, né, quadrilátero ferrífero, e tem aqui EF Vitória Minas, E.F. Estrada de Ferro. É uma abreviação comum que vai aparecer para vocês. E vocês também, num texto, podem escrever desse jeito. Vou escrever estrada de ferro. Coloca um E maiúsculo, né, ponto, F maiúsculo, ponto. Estrada de ferro. Né? Como Minas Gerais não tem litoral, essa produção ela vai a partir dessa ferrovia até o Espírito Santo. É o estado do Espírito Santo que acaba sendo usado para escoar essa produção. Essa estrada de ferro pertence à Vale, privatizada, pertence à Vale. Né? E no caso, percebam que tem um porto aí em destaque, que se chama Tubarão. O nome do porto está no mapa já. Então, o minério sai do quadrilátero, vai por essa estrada de ferro, EF Vitória Minas, né? Até Tubarão, que é um porto especializado em minérios. Para onde vão esses minérios, gente? Seja esperto agora. Olha bem o mapa. Minas está muito perto de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois principais centros consumidores desses minérios, né? Onde mais tem indústrias que vão utilizar, né, esses minérios. Então, parte dessa produção, ela fica no Brasil para abastecer São Paulo e Rio. Aí você pode até fazer uma observação, porque esse tipo de questão que aparece. Você está em Espírito Santo, no Espírito Santo, certo? Aí você sai do Espírito Santo de barco.
de navio, aliás, né? Barco vão achar que estamos na época das navegações de navio. Perdão, pela minha inocência. Você sai de navio de Tubarão, o Porto de Tubarão, e vai até o Porto de Santos. Tem um nome essa navegação. Se acostumem a usar esse nome, eu vou colocar aqui no chat, que é cabotagem. Estou colocando uma palavra que a gente não usa tanto, né, mas é importante para vocês. Cabotagem. Cabotagem é navegar pelo litoral, né, que o Brasil, infelizmente, subutiliza. Um litoral tão grande como o do Brasil, e a cabotagem acaba sendo subutilizada, né? Se usa muito rodovias, mas essa discussão eu guardo para transportes, que faremos sobre, né, transportes do Brasil. Mas cabotagem é navegar pelo litoral. Então, por cabotagem, esses minérios saem do Espírito Santo e chegam até o Porto de Santos. Se você olhar no mapa, perceba que eu destaquei Santos para vocês e destaquei Cubatão. Cubatão é uma cidade entre São Paulo e Santos. Quando você viaja, não sei se todos aqui já fizeram esse trajeto, em direção do litoral, você tem que atravessar a Serra do Mar, descer a serra, e ao descer a serra, você tem uma cidade chamada Cubatão, que é muito comum você ver aquelas estruturas industriais, parece um filme de ficção científica, aqueles foguinhos saindo ali de cima das chaminés e tal, das estruturas dessas indústrias. Cubatão é a cidade onde os minérios são processados, geralmente, né? Há uma usina chamada Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, que foi privatizada já nos anos 90. Então, é por isso que eu destaquei Cubatão aí, né? Cubatão é a cidade que processa esses minérios. Então, essa logística é importante vocês saberem explicar. É bem descritivo, percebam, não exige o lado crítico de vocês ainda. É descrição. Sai de Minas, do quadrilátero, pela EF Vitória Minas, vai em direção de Tubarão, que é Espírito Santo, Porto, e por cabotagem ela chega até Santos. Além de São Paulo, eu falei do Rio de Janeiro. Eu coloquei aí até o Porto, chama Sepetiba, Rio de Janeiro. A gente fala muito de São Paulo, esquece um pouquinho do Rio, né? Mas está aí no mapa, Sepetiba é um porto do Rio de Janeiro, focado em minérios também. Então a cabotagem também passa pelo Rio de Janeiro. Não vou ignorar aqui o estado do Rio. É que São Paulo, a produção é maior, de aço, de outras ligas, né, que vão utilizar o ferro. Uma coisa importante para você destacar, para sair um pouco da descrição, eu citei a Vale agora há pouco, né? Gente, a Vale não é um monopólio, mas é uma empresa muito forte no ramo de minérios no Brasil todo, né? E então destaque a questão das privatizações, né? Desde da produção dos minérios, o transporte, isso tudo foi privatizado. As usinas siderúrgicas também que produzem o aço foram privatizadas. Isso desde os anos 90. Pega essa discussão e guarda ela caso apareçam perguntas ligadas a privatizações no Brasil. Você pode lembrar de um setor brasileiro que foi altamente privatizado nos anos 90, o setor da mineração. E quando eu falo o setor, engloba a extração dos minérios, o transporte, o processamento dos minérios, né, a fabricação do aço, por exemplo, tudo isso foi privatizado, né? Então, a Vale ela ganha destaque por ser a maior mineradora brasileira e uma das maiores do mundo. Mas todo o processo foi privatizado. Não tem mais nenhum agente público extraindo minérios. É isso que eu quero dizer para vocês. Fugindo um pouco dessa parte econômica, a parte física. Gente, não se esqueçam, hein? Para extrair ferro, o relevo tem que ser pré-cambriano. Tem que ser um relevo muito antigo, lembra? Então, isso cai bastante também. Ele pedir para você explicar a parte física, associar o quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, com a estrutura geológica. E não se esqueçam que é um relevo pré-cambriano, um relevo muito antigo, formado por rochas cristalinas. Vai por mim. As informações que você tem aqui já respondem mais da metade das questões sobre o quadrilátero ferrífero. É a localização, o escoamento, o transporte, né? E, ao mesmo tempo, você também vai falar da parte física, que o relevo ele é cristalino, um relevo muito antigo, né? Várias questões assim apareceram no passado.
para falar de Brumadinho, porque, claro, gente, a tragédia de Brumadinho, que se localiza aí nessa região do quadrilátero, ela tem aquela discussão sobre meio ambiente, legislação ambiental, não cumprimento de regras, tem todo esse debate, claro. Mas, como eu falei, esse debate ficou manjado, porque já tinha lá o acidente de Mariana, e caíram muitas questões em provas sobre Mariana. Portanto, eu estou tentando aqui encontrar um caminho diferente para as perguntas, para não ficar uma coisa muito manjada, que já caiu bastante. Você pode até olhar uma questão do ano passado para ter um ponto de partida, ou mais antiga sobre Mariana. Mas não vão repetir essas questões, porque já está muito fácil, está muito certo para um candidato, para o aluno estudar isso daí. Mas, de certo modo, tentem entender uma coisa. Mineração, só para a gente fechar esse debate, é uma atividade altamente predatória. É muito predatório você extrair minérios. Não tem como fazer mineração sustentável, gente. Impossível. Porque engloba desmatamento, erosão dos solos, contaminação dos solos, da água. Então, não existe em nenhum lugar do planeta mineração sustentável. O que dá para tentar, minimamente, é minimizar os impactos. Pelo menos isso você pode fazer. Agora, é uma atividade predatória. E os acidentes que tivemos no Brasil recentes deixam isso muito claro. Tá? O que faltou falar de Minas? A exportação. Também é exportado, gente. A maior parte é exportado, inclusive. E os mercados, especialmente a China e o Japão. A Ásia, né, de forma geral ali. E os chineses são o nosso grande comprador de minérios, com certeza. Certo? Bom, o quadrilátero tinha bastante coisa para falar. Ao lado, né, se você olhar para o mapa, tem um lugar que a gente não fala tanto dele, mas é importante, porque aparecem questões também. Se chama Maciço do Urucum. Produção de manganês, de ferro, de ouro, são parecidos os minerais que estão ali. O manganês é o maior destaque do Urucum. O manganês é o maior destaque. Tem uma diferença aí. Olhem bem o mapa. Você está no Mato Grosso do Sul, perto do Pantanal. É grudadinho no Pantanal, tá, gente? É bem pertinho do Pantanal. Obviamente, relevo pré-cambriano, cristalino, né? Se é minério de ferro, manganês, tem que ser relevo pré-cambriano. Mas o escoamento é diferente. Eu acrescentei no mapa o escoamento para vocês. É a partir do Rio Paraguai, que cruza o Pantanal mato-grossense. Então, em geral, são barcaças onde os minérios são transportados. Tem um porto, que é importante você colocar o nome dele aí. Está aqui no mapa já. Porto Fluvial de Corumbá. Porto não é só litoral, tá, gente? Um rio pode ter um porto também. É o caso do Porto de Corumbá. É um local de organização dessa produção dos minérios do maciço do Urucum. Então, você pode destacar o Porto Fluvial, o nome dele está aí, Corumbá, que fica no Rio Paraguai. É o principal canal para escoar essa produção. Evidentemente, você está mais no interior do Brasil. Então, o Rio Paraguai, ele vai na direção do Uruguai e da Argentina. Portanto, meus caros, essa produção, diga que ela vai em direção do Mercosul. Pela própria posição da bacia hidrográfica, é um caminho melhor para os minérios. Então, não é uma mineração voltada para exportação para a Ásia. Não, não é isso. Mas ela é voltada para o mercado nacional, isso parte fica no Brasil, mas também em sentido Mercosul, acompanhando a bacia do Rio Paraguai, você vai para a Argentina. É o principal mercado consumidor desses minérios. Tá? Aí você fecha também Urucum. Manganês como destaque, e a logística é um pouco diferente, né? Porque é um porto fluvial, não um porto marítimo. Beleza? Acho que no passado, alguns vestibulares importantes até colocaram Urucum dentro das suas questões, né? É bom porque tem essa contrapartida do porto fluvial. Oh, yeah. Letícia, diga. Ô, professor, no caso, esse porto, esse escoamento, ele passa por outros países, certo? Sim. É pago alguma taxa, alguma coisa do tipo?
Olha, na verdade, como qualquer produto, como qualquer produto de exportação, impostos, tarifas alfandegárias, né? Eu entendi tua pergunta. Diferente de uma rodovia, onde você tem um pedágio embutido, o valor do transporte ele está embutido no preço do produto. E, ao mesmo tempo, quando chegar em território internacional, tem que pagar tarifas, tem que parar e pagar os impostos devidos. Mas é diferente, por exemplo, de um canal do Panamá, por exemplo, né? Quando você transporta um produto pelo canal do Panamá, que é um canal que pertence ao país Panamá, você tem que pagar uma série de taxas. Taxa ambiental, pedágio, mesmo tal. Aí não. Né? O Rio Paraguai, no caso, do lado brasileiro, a carga é escoada livremente. Quando chega em território internacional, você não paga taxa por usar o rio. Você paga a taxa de importação, né? Um produto importado tem que pagar taxas, nesse sentido, tá bom? Entendi. Obrigada. Isso, Letes. E não se esqueça que quando eu chegar na aula de transportes, lembra disso. É uma das vantagens de transportar por hidrovias. Você tem uma redução, você transporta muito mais carga do que um caminhão. E ao mesmo tempo não paga aquela grande quantidade de pedágio que um caminhão tem que pagar. Então você já guarda essa pergunta que você fez, essa informação, para quando eu chegar na aula de transportes. Que aí é uma discussão que a gente vai fazer por ali. Tá? Finalmente, norte do Brasil agora. Carajás cai bastante. Olhem bem no mapa e cuidado para não confundir, que o Pará é um estado muito grande. Se não houver um mapa, que o mapa ajuda vocês, né? O mapa tem a localização, todo o trajeto. Mas se não houver um mapa, houver um texto na prova, a Serra dos Carajás fica na porção sudeste, leste do Pará. Né? Colocar uma Rosa dos Ventos no Pará, Carajás fica em direção do leste, sudeste do estado. E é a maior mina de ferro do planeta. A maior mina de ferro do mundo, não só do Brasil, do mundo fica aí. Cuidado com pegadinhas, hein? O lugar do Brasil que mais extrai, que mais produz ferro, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Agora, a maior mina, não somente do Brasil, mas do mundo, o lugar que mais tem ferro descoberto, fica em Carajás. E também pertence à Vale. A região do Carajás, as minas de ferro pertencem à Vale. Logística disso. Fique atento ao mapa. Você está no Pará, galera. Você está muito perto de onde? Do Atlântico Norte. Evidentemente, mais de 95% disso daí é exportado. Porque a logística é muito mais interessante. Imagine o seguinte, você quer exportar para a China esse ferro. Você sai do litoral brasileiro, no caso é o Maranhão, já explico por quê. Você vai em direção da América Central, pega o canal do Panamá, pronto, você está já no Oceano Pacífico. Então, compara Porto de Santos, que fica em São Paulo, com o Porto de Itaqui, que fica no Maranhão. É muito mais interessante usar o Porto do Maranhão para exportar. Você economiza tempo e dinheiro. Então, e lembra outra coisa também, gente. O norte do Brasil ele é pouco industrializado. Ele usa muito pouco minério, né? Então você tem duas boas explicações por que quase a totalidade dessa produção é exportada. Você está mais próximo do Atlântico Norte. Quando eu falo Atlântico Norte, Oceano Atlântico Norte, né? Já passando além do Equador. Isso já diminui os gastos e é mais próximo, né, o transporte em direção dos mercados consumidores principais. Estados Unidos, China, Japão. Canadá também, enfim. E, ao mesmo tempo, a região norte é uma região pouco industrializada, que muito pouco usa os minérios. Então, são duas explicações boas para você justificar por que boa parte dessa produção ela é exportada. Tá? Deixa eu olhar aqui no chat. Para. Wilson, essa parte do Eldorado do Carajás eu vou explicar em Agropecuária do Brasil, cara, mas não tem relação, não. Eldorado dos Carajás é uma outra cidade, não fica exatamente nessa região dos minérios, é que o nome pode confundir. Quer dizer, não fica na área principal, digo, mas é um conflito ligado ao latifúndio, né? A posse da terra no Brasil.
Então, não é por conta da riqueza de minérios que ocorreu o massacre de Carajás. O massacre ocorreu por conta de latifundiários que querem controlar as terras para manter seus latifúndios. Então, não tem a ver com os minérios não, tá bom, Glaucio? Mas fique tranquilo que eu vou explicar isso depois em agricultura. Ah, faltou eu falar por que vai para o Maranhão. Então, amigos, o Pará tem um grande litoral. Ele tem um litoral grande, mas tem uma questão técnica aí. Os navios que carregam ferro, eles têm uma profundidade muito grande. Quando a gente fala que o navio, não é a palavra mais certa para usar, vou usar a palavra mais certa. O navio mais fundo, vamos dizer assim, o calado do navio é mais profundo. Estou colocando no chat, tá? O nome correto. Calado seria essa parte embaixo do navio. Então, como você transporta uma grande quantidade de minérios, o calado do navio é muito maior. E no Pará, esse tipo de navio muito grande, o litoral não comporta. Ele não é tão profundo. Por essa razão técnica, que os minérios saem do Pará e vão para o Maranhão. O litoral maranhense, ele é mais profundo. A esses navios, você pode atracá-los numa boa, no litoral do Maranhão. Já no Pará, pode ter problemas técnicos, né? Você vai ter que investir numa estrutura e, enfim, é mais barato, mais ágil transportar eles até o Maranhão. Também, perceba no mapa, é uma estrada de ferro. EF Carajás. Acho que o nome é fácil para você memorizar, né? É o mesmo nome da região. EF, Estrada de Ferro, Carajás, que pertence à Vale também, tá? Então, a Vale, de novo, ela tem um poder aí enorme na produção de ferro e é transportado por essa estrada de ferro. E esse porto, meus amigos, você tem que saber esse nome. Aparece muito esse nome nas provas. Itaqui. Está no mapa o nome do porto. É um porto especializado em minérios. Adivinha de quem que é esse porto? Da Vale também. É um porto privatizado, é um porto... Aliás, privatizado não, desculpa, é um porto privado. Ele nunca foi público, é um porto privado. Pertence à Vale e é o porto mais moderno do Brasil. Tá? Não é o maior. O maior porto do Brasil é o Porto de Santos. O maior que eu falo em área, né? Mas o porto mais moderno, mais bem equipado, tecnológico do nosso país é esse porto de Itaqui, que pertence à Vale. Aí você fecha aí teu ciclo, né, de explicações, né, de como esses minérios são transportados. Há um outro porto junto a Itaqui, eu coloquei o nome dele no mapa, tudo bem? Chamado Ponta da Madeira. Esse porto também é utilizado, não é o principal é Itaqui, tá? Mas é legal você ter conhecimento que são dois portos muito próximos, né, no Maranhão. O porto de Itaqui, que é o que pertence à Vale, privado, mais moderno do Brasil, e o Ponta da Madeira, que também é usado para exportação de minérios. Não somente ferro, manganês, ouro, entre outros. Tá? Só olhar as perguntinhas que surgiram aqui. Jennifer me pergunta sobre a Vale, né? Como ela consegue ter tanta coisa? Olha, Jennifer, a tua questão é boa, porque eu me lembro, pessoas, a Vale ela foi privatizada em 1997. Foi quando a Vale do Rio Doce foi privatizada. Hoje a Vale pertence a investidores do Brasil, a maior parte, porque as ações são divididas, né? E investidores internacionais. A Vale ela não estava em condições ruins quando foi privatizada, porque hoje o debate sobre privatizações está muito em alta. Privatiza as empresas porque o Estado não tem capacidade de geri-las, ou porque estão endividadas, esse tipo de argumento. Cada caso é um caso, tem que ser estudado, mas se você voltar em 97, a Vale não dava prejuízo para o governo brasileiro. Ela já era uma das maiores do mundo naquela época, mesmo sendo uma empresa estatal. Então, esse debate não pode ser um debate pela emoção. Eu prefiro que privatize, eu prefiro que seja estatal. Tem que ser um debate mais racional. Né? O fato é que tem um negocinho que eu tenho que dizer a vocês rapidamente para não fugir do tema principal.
A Vale, ela foi vendida a um preço muito baixo. Muito, muito, muito baixo. Aí cabe a pergunta, né? Qual o valor de uma empresa que detém a maior mina de ferro do mundo? É incontável, né? É difícil contar, mas dá para contabilizar o negócio, assim, quanto vale essa empresa? Soma com os navios, com as ferrovias, enfim, com tudo que essa mineradora agregava, né? De valores. O valor foi muito baixo. E digo mais, venderam por milhões. Hoje, ela vale bilhões. Não é que ela começou a valer bilhões depois que privatizou. Ela já valia. Mas foi... Parece mentira o que eu vou dizer aqui, gente. É assim, o banco que avaliou quanto que essa empresa valia na época era um banco americano chamado Merrill Lynch. Esse banco que avaliou o valor da empresa. E esse mesmo banco que avaliou o valor da empresa participou do leilão. Gente, isso é surreal. Você avalia uma coisa que você vai participar da compra. Não faz sentido, gente. Óbvio, você vai avaliar lá embaixo, né? Você é um possível comprador você vai avaliar lá no alto a empresa. Então, há muitas críticas a serem feitas como a Vale foi privatizada. Como há muitas críticas a serem feitas a gestão da empresa frente aos desastres de Mariana e Brumadinho, que também cai nisso, né? A gente tem que pensar que a Vale paga todas as multas e segue em frente. E tanto é, meus amigos, para quem não curte muito bolsa de valores, é só você acompanhar. Quando ocorreu o acidente de Brumadinho, obviamente, no mesmo instante, as ações da Vale caíram de valor no mercado. Imediatamente que a empresa deu um parecer à sociedade, para lá, as ações voltaram a valorizar. Nem teve impacto financeiro o acidente de Brumadinho, foi muito pequeno. Mariana teve impacto maior, Brumadinho nem teve. Ainda que mais vidas foram carregadas, né, com o desastre de Brumadinho, mas ainda assim. Só ver aqui a conclusão das perguntas. E vamos lá. A Beatriz criticou, com certeza, critique. Distopia do Capital, sim, Felipe. Eu tenho um livrinho, cara, bem pequenininho, de um jornalista chamado Aloysio Biondi, que ele analisa as privatizações do Brasil dos anos 90. E você deve encontrar esse livro gratuitamente na internet hoje em dia. É o Brasil Privatizado. Então, temos informações, números. Assim, não é investigação, suposições, não. São coisas concretas sobre essas privatizações malucas que o Brasil atravessou. Finalmente, David. Oi, David, pode falar. Professor, na aula do Ricardo, ele tinha mencionado sobre uma ferrovia que ligaria, tipo, o Brasil até o Pacífico. Eu não sei de quem era o plano, mas, tipo, tem a ver com a mineração e, tipo, qual que era o Olha, objetivo? eu vou falar desse projeto na aula de transportes. Os chineses. É um investimento de cerca de 50 veja bem, 50 bilhões de dólares. Final do governo Dilma ainda, foi anunciado esse projeto, ligaria, né, o Brasil até o Pacífico, incluindo aí os países vizinhos. Em razão da crise atual, nem se fala mais nisso, e antes mesmo dessa crise do Covid-19, a China já estava crescendo um pouco menos. Então esse projeto não sai do papel de fato, mas é importante destacá-lo. Mas eu vou colocar essas informações lá de transportes, para não misturar as bolas aqui. Que tem muito assunto aqui que envolve transportes, realmente. Mas eu faço um comentário, o mapa da ferrovia, o projeto. Alguns vestibulares cobraram isso, recentemente, inclusive, né? Falar dessa ferrovia transpacífica. Esse é o nome do projeto. Mas é um investimento chinês. A China que bancaria um projeto muito caro. Mas aí o motivo, David, ter mais acesso às matérias-primas que a China compra da América do Sul, né? Otimizar a logística para as demandas chinesas. Basicamente era isso. Tá? Beleza, valeu, professor. Oh, yeah. Bom, e para fechar, gente, o mapa, aí nomes feios, atenção. Olha, estou colocando a setinha nele. Oriximiná. Esse é o nome de uma serra. Serra de Oriximiná. Vou até colocar no chat para quem não está conseguindo enxergar direito, tá? Serra de Oriximiná.
Vale do Rio Trombetas. Infelizmente, vocês têm que memorizar. Eu coloquei no chat agora, infelizmente. É a região que mais produz bauxita no Brasil. Lembrando que é a partir da bauxita que se fabrica o alumínio. Alumínio. Pronto. Cuidado por isso. O Pará tem duas regiões em lados opostos, né? Carajás, que fica mais no sudeste, e Oriximiná, que fica no noroeste do Pará. E muda também a produção. Oriximiná é a maior produção de bauxita do Brasil. Mais de 85% da produção de bauxita do Brasil sai daí, galera. 85% é muito. Poços de Caldas, em Minas Gerais, também produz bauxita, mas Oriximiná, disparado, região que mais produz bauxita. Também, boa parte dessa bauxita, exportação. Aí você fala, mas por que exportação? Fabricar alumínio impõe uma grande quantidade de energia. Então, olha que curioso. A Jamaica, que é lembrada por várias coisas, pelo reggae, por já, entre outras coisas. A Jamaica, que é uma ilhazinha da América Central, gente, tem a maior reserva do mundo de bauxita. Incrivelmente, uma ilhazinha. A Jamaica é tão pequenininha. Mas o país do mundo que mais detém bauxita é a Jamaica. Porém, o país que mais produz alumínio é o Canadá, que é um país desenvolvido. Aí você começa a perceber, quando se fala em reciclagem do alumínio, né? Alumínio tem um valor no Brasil, na reciclagem, muito grande, porque é caro fabricar alumínio. Então, infelizmente, a reciclagem do alumínio no Brasil não é por conta do meio ambiente. É uma consequência, né? Você tira o alumínio das ruas, tem uma consequência ambiental também. Mas o incentivo à reciclagem do alumínio, as latinhas de alumínio especialmente, é porque é caro fabricar alumínio, né? Então o Brasil exporta bastante da sua bauxita e fabrica muito pouco alumínio no seu próprio país. O Brasil chega a importar alumínio, incrivelmente. Temos a matéria-prima e importamos, né, o produto final, que é o alumínio, uma pena. E a região aí do Pará, Oriximiná, que produz mais bauxita. Tem um porto, gente. Esse também, infelizmente, você tem que saber o nome dele, tá? Vila do Conde. Esse fica no Pará mesmo. É a partir desse porto, especialmente, que se exporta a bauxita. Não tem ferrovia no processo. São rios usados para escoar essa bauxita até chegar no porto de Vila do Conde. Então, Vila do Conde é um porto especializado em minérios, sobretudo a bauxita, principalmente bauxita. Quer dizer, eu sei que essa aula cansa um pouco os nomes. Pô, tem que memorizar? Tem. Infelizmente, você tem que pegar esse mapa e esses nomes, essas palavras-chave que eu usei na explicação, você tem que saber aí como utilizar. Então, são 4 lugares que eu citei, basicamente. Quadrilátero Ferrífero, Urucum, Carajás e Oriximiná. Saber a localização, identificar no mapa como que é escoado, né, a logística e os mercados consumidores. No caso da bauxita, que faltou eu falar, o Canadá é o maior comprador da bauxita brasileira. Como eu falei, o Canadá é o país do mundo que mais fabrica alumínio, né? Então, especialmente o Canadá é o que mais compra a nossa bauxita. Certo? Bom, para encerrar esse mapa, já vimos demais esse mapa. Como eu sou muito nerd, eu fiz o seguinte nesse mapa. Tá aqui, ó. Eu, olhando as questões mais recentes, né, vez ou outra aparece uma novidade. Descobriram muito ferro em outros lugares do Brasil. E no caso, você não é obrigado a decorar isso, mas é ter uma noção de algumas coisas, pelo menos. Ó. Estuda pelo mapa, eu coloquei as setinhas exatamente no lugar onde foram descobertos. Tá? Não é aproximado, eu coloquei a setinha no lugar certo. Tá? Então veja, descobertas no Mato Grosso, divisa aqui com Tocantins,
no próprio Tocantins, e na divisa entre o Ceará e a Paraíba. São áreas novas. Inclusive, o pessoal que estava xingando aí a Vale, a descoberta no Mato Grosso, meus amigos, tem mais ferro aí do que em Carajás. E pertence à Vale. Eles descobriram, porém, é muito profundo. Eles não estão extraindo nada, nem sequer deram a quantidade exata de ferro que tem no Mato Grosso. Mas, ao que parece, tem mais ferro aí do que em Carajás, que é a maior mina do mundo já. Porém, pode ser que esse ferro não tenha boa qualidade, não tenha melhor qualidade, e o custo para extrair não compense. Então a Vale anunciou a descoberta alguns anos atrás, mas nem sequer começou a produzir nada aí. Por essas duas razões. Pela qualidade inferior do ferro e pela profundidade. Você tem noção que há novas descobertas. E no Ceará é uma região mais interessante. Eu coloquei para vocês um mapa do Ceará, tudo bem? Destacando o lugarzinho do Ceará onde foi descoberto. Tá aí o nome, região de Inhamuns. Acharam bastante minério de ferro aí. E a produção não começou ainda, mas está bem próxima de ser iniciada. De tudo que eu mostrei para vocês, descobertas, a única que eu vi cair em vestibulares foi essa do Ceará. Porque já está um pouco mais próximo de começar a produzir. Então, o Enem não chega a esse nível de profundidade nos temas. FUVEST, Unicamp, Unesp, aí sim, eles já curtem mais especializar as questões. Então, estou colocando aí por garantia. E o porto de Pecém, né? Porto importante do Ceará, que provavelmente vai ser usado para escoar esses produtos, esses minérios daí. Acho que o mapa está aí. Mandei para o Rubão ontem os slides, né? Para ele publicar. Então, qualquer pergunta que aparecer, você volta nesse mapa para poder localizar ou tirar sua dúvida. O mapa está completinho. Tem tudo que você precisa saber dos lugares principais. O nome dos portos, está tudo aí. Tá bom? Então, é meio que um glossário esse mapa. Teve dúvida em alguma questão, volta nele. Eu acho que é a melhor forma de você praticar. Pegar umas 5, 6 questões e entender como é que as questões elas trabalham com essas informações. Não faço isso agora porque não temos o tempo, né, para isso, mas fica aí minha sugestão de estudos. No mais, eu coloquei um slide para cada região. Aí você me para se houver alguma dúvida. Eu faço um checklist. Então, Renata, a extração no Ceará está começando. Ela está num processo ainda de... Quando fala em extrair minérios, boa pergunta, Renata. Não é só você escavar e retirar o minério. Tem que ter água no processo. Tem que ter energia no processo. Demanda água e demanda energia. Estamos falando em sertão cearense. Água é um problema. Água é um problema. Energia é um problema também. Então, a extração só vai de fato começar quando ficar concluído a infraestrutura básica, que é ter água, ter energia e, finalmente, depois, o transporte. Né? Tem uma ferrovia aí também, uma transnordestina, que até agora não ficou pronta, que ajudaria muito nesse transporte. Senão vai ter que ser por caminhão, que transporta bem pouco. Minério de caminhão é a pior forma possível. Ferrovia, hidrovia, ok. Cabotagem, ok. Agora, transportar minério de caminhão não dá muito certo. É o que temos para hoje, se não tiver os outros tipos de transporte. Mas, então, está ainda muito no começo, né? Porque tem esses desafios estruturais ainda para serem resolvidos, tá? Ok. Economia agora, gente. Um pouco de economia. Eu quero que você contextualize agora o tema globalmente. Eu peguei um mapa mais recente, confiável, sobre exportações do Brasil. Então, esse mapa para você estudar é ótimo também. Porque perceba que a China, disparado, olha os valores, né? Você está muito pequeno, mas eu falo aqui para quem está vendo pelo celular. A China, 2016, tá? No caso, os valores. Aparece como, em primeiro lugar, o valor das exportações para a China em 2016 foi 8,5 bilhões de dólares.
Isso que o Brasil exportou para a China. Ferro, cobre, nióbio, níquel, manganês, quer dizer, ouro. Então a China está em primeiro lugar disparado, né? Em segundo lugar, aparece os Estados Unidos. Mas olha bem, a China com 8,5 bi. EUA com 3,27 bilhões. Então o segundo colocado, em quem compra minérios do Brasil, está bem atrás do primeiro, em termos de valores. E percebam que os americanos, os estadunidenses, né, compram também vários minérios do Brasil. Ferro, ouro, nióbio, cobre, a lista aí é gigante. Muito bem. Em terceiro aparece o Japão. Lembrando que o Japão é um país carente em minérios. O relevo do Japão é um relevo jovem. É um país carente em minérios. Então, é o terceiro país que mais importa, né, do Brasil. Minérios variados também, ferro, alumínio, nióbio, cobre. E, curiosamente, está aparecendo a Holanda em quarto lugar. Uma explicação para isso. O principal porto da Europa fica na Holanda. Se chama Roterdã. É até legal, pedindo licença aqui para a geografia geral, né? É importante que você saiba disso. Coloquei o nome aí no chat, tá? É o principal porto europeu, Porto de Roterdã. Fica na Holanda. Então, esse valor que está aparecendo aí, meus amigos, não é porque a Holanda está consumindo esses minérios do Brasil. Ela não tem um parque industrial tão poderoso assim. Tá? É porque os minérios são exportados até Roterdã. E aí sim, vão para a Alemanha, vão para a França, enfim, vão para outros países da Europa. Não é que a Holanda sozinha está consumindo tudo isso. Então, esses dados enganam um pouco. Senão, vocês vão achar que a Holanda, poxa, é a terceira potência industrial do mundo, né? Quarta potência industrial do mundo. Não, não chega a tanto. E, finalmente, o Canadá, com 1,28 bilhão, né? Está errado aqui esse mapa oficial, né? Não existe 1 bilhões. 1,28 bilhão de dólares que o Canadá importa do Brasil. Então, acho que aí você fecha. Primeiro vimos onde o Brasil produz, como que exporta, e agora direitinho quem compra, né? Tendo a China como o país de destaque. Evidentemente, uma queda da economia chinesa afeta duramente o setor de minérios do Brasil, né? Porque, somando aí, você vê o peso que a China tem nas importações, nas compras dos minérios. Então, qualquer crise econômica, não vou dizer mais uma piora no crescimento econômico da China, afeta duramente as commodities, afeta duramente os minérios. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, galera, daqui para frente é só um checklist de muitas coisas que eu já expliquei. Então, esse mapa, eu coloquei uma setinha nos lugares que mais produzem ferro no Brasil. E destaquei, olha, no próprio slide, Minas, Pará. Então, já expliquei isso para vocês, então eu vou fazer aqui bola para frente, tá? Já adiantei, é só para você olhar, somente o ferro, tá aí o slide só com ferro. Tá? Bauxita, falei agora há pouco, então só para frisar, né, os rios que eu comentei antes, né, usados para escoar a produção. É importante agora, só um destaque que aparece nesse mapa, que é essa usina aqui, ó, Tucuruí. É uma usina hidrelétrica. Ela foi construída especialmente para atender a mineração. Lembra que eu falei que para fabricar o alumínio demanda muita energia? O Brasil ele produz alumínio, não é que ele não produz nada, ele produz. E essa usina Tucuruí, ela foi criada nos anos 70 exatamente nesse intuito. É uma das maiores usinas do Brasil, inclusive. Ana Beatriz, qual o principal minério importado pelos EUA e Japão? Espera aí que eu volto lá. Ó. EUA ferro, Japão ferro, China ferro, Holanda ferro. Perceba o papel do ferro na produção, na exportação do Brasil, né?
tanto EUA quanto o Japão ou China, o ferro é o principal minério exportado. Tá? Oh yeah. O nióbio eu falo daqui a pouquinho, tá? Já chego no nióbio, que colocaram no chat também. Bom, bauxita tá aí. Oriximiná, Rio Trombetas, e eu pedi para você destacar para mim Tucuruí, né, a usina hidrelétrica criada especialmente para a produção de alumínio. Oh yeah, na hora. Foto da pequenina usina, gente. É que agora tem Belo Monte. Belo Monte já está pronta. Mas antes de Belo Monte, Tucuruí era a segunda maior usina do Brasil. Que, evidentemente, que a gente fala tanto de Belo Monte pelos impactos ambientais, é algo recente. Mas Tucuruí, o lago de Tucuruí é enorme, é gigante. Por algum tempo, chegou a ser o maior lago artificial para hidrelétricas do planeta, o lago de Tucuruí. Não sei se por essa imagem dá para ter uma dimensão, né, do impacto ambiental que isso deve ter provocado. Né? Ok. Como eu tinha alertado vocês, né, o Pará com 85% da produção, Minas vem em segundo lugar. Beleza. Manganês, já comentei, né, que está espalhada a produção, quadrilátero ferrífero, Pará, Carajás, Urucum, né, manganês eu já comentei. Estanho, eu fico sempre na dúvida, falo ou não falo? Se eu não falar, vai que alguém pega uma provinha, ó, Júlio, caiu aqui estanho. Estanho é um mineral usado em ligas também, né, ligas metálicas. E o lugar que mais produz é o estado do Amazonas. Eu coloquei com a setinha aqui, número 1, tá, Amazonas. E a explicação eu coloquei na caixa aqui do slide. E Rondônia está em segundo lugar. Minha opinião pessoal. Sim, já vi questões com tabela ou com afirmativas para você avaliar, onde se falava de estanho no Amazonas. Mas como eu falei, gente, cai muito pouco. Não é o teu foco. Tá aí na sua anotação, legal, estanho, Amazonas. E segue a vida. Eu coloquei o nome dos lugares, a porcentagem, tudo bonitinho, mas como eu falei, cai muito pouco, mas uma consideração aí por amizade ao estanho. Né? Beleza. O nióbio que me perguntaram. Ideologizaram o nióbio, galera. Não sei por quê. Não sei por quê. Talvez um certo presidente da República. Gente, assim, eu vou aproveitar que tem tanta especulação em relação ao nióbio. Eu acho que vale um tema de aula paralelo, mas eu vou fazer a explicação. São 3h33, vou gastar um tempinho com o nióbio. É assim. O Brasil, olhem bem o meu slide. Ele é o primeiro produtor mundial e é o que tem a maior reserva. 98% das reservas mundiais ficam no Brasil. Ou seja, é um minério muito raro, ele é um minério muito raro, e a maior parte não, né? A quase totalidade das reservas fica no Brasil. Na África tem um pouco de nióbio e no Canadá também tem um pouco. Mas o Brasil com 98%, vamos combinar aqui, é a grande maioria das reservas. Aqui é importante destacar, porque foge aqueles nomes que vimos antes. Vejam só. 2 lugares se destacam. O primeiro deles é Araxá. Araxá fica em Minas Gerais, só que não fica no quadrilátero ferrífero. Araxá, eu coloquei aqui para vocês, o número 1, dá uma olhadinha, Minas, tá? Tá aqui, ó. Tô colocando a setinha bem, né? Uma bolinha rosa, tá vendo? É aqui onde fica Araxá. Então não é quadrilátero ferrífero, mas é Minas Gerais. Então a maior parte da produção do Brasil, ela fica nessa cidade chamada Araxá. Em segundo, vem Catalão, que é muito perto, ó, fica em Goiás, ó, o número 2, tá vendo? O número 1, essa bolinha rosa, e o número 2, essa outra bolinha rosa. Então estão bem próximos um do outro, né? E encontraram ainda mais nióbio, galera, em Rondônia, o número 4 aqui. Não se sabe ao certo a quantidade, ou não foi informado ainda. Então, o Brasil já tem 98% das reservas. Sem contar o que tem para descobrir ainda, que deve ter ainda mais. Perguntaram no chat aonde o nióbio ele é utilizado. Então, eu coloquei um quadro
para deixar bem claro, porque eu já vi que aí tem prova de química isso. O nióbio é o elemento metálico de mais baixa concentração na crosta terrestre, pois aparece apenas na proporção de 24 partes por milhão. Então, é muito raro, como vocês podem perceber. Quanto à economia, isso é importante você saber. Vou colocar a ordem para vocês, os 3 primeiros que é legal. Representa a 3ª maior receita de exportação mineral do Brasil. Então, todos os minérios que o Brasil exporta, o que mais rende é o ferro. Vocês viram ali, né? Ferro para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para o mundo todo, né? Então, o ferro está em primeiro lugar, em termos de dinheiro, que o Brasil ganha exportando minérios. O segundo é o ouro. É o segundo minério em relação ao valor que o Brasil exporta. E o terceiro é o nióbio. Então, na ordem, os 3 primeiros, né? Ferro, ouro e nióbio. O quanto o país arrecada nas exportações. E a pergunta do chat, né? Aonde se usa o nióbio? Ligas leves. Você quer criar, por exemplo, um automóvel que seja mais econômico, gaste menos combustível. Você pode fazer várias coisas nesse carro, mas com certeza, gente, o que impõe ao veículo um gasto maior de combustível é o seu peso. Se você fabricar o carro com ligas mais leves, ele vai consumir menos combustível. Então, esse exemplo acho que é marcante para vocês. Uma aplicação concreta do nióbio em indústria de automóveis. Você usa uma liga leve, você mistura no aço o nióbio, tudo bem? E essa liga mais leve te proporciona uma economia de combustível. É isso, né? Agora, além da liga leve que eu comentei aqui, o nióbio é usado em tecnologia, satélites, indústria nuclear, indústria aeroespacial. Então, são 3 outros exemplos bons para você colocar do nióbio. Então, tecnologia, satélites, indústria aeroespacial, indústria nuclear, indústria de armas, também usa, né? Um 4º exemplo aí, indústria de armas. Quer dizer, o nióbio tem uma aplicação gigante. Aí vem as redes sociais. Galera, quem define o preço do nióbio é o mercado. Não é o Brasil que fala assim, a partir de agora o nióbio vai custar tanto. Não, isso não existe. O Brasil faz parte da OMC, Organização Mundial do Comércio. Há regras no comércio internacional. Então não é o país que define quanto vale a sua mercadoria desse jeito. É o próprio mercado que vai dizer. E percebam, o Brasil não ganha pouco com o nióbio. É o 3º minério em arrecadação para o Brasil. Aonde você pode criticar? Aí sim. Não é vender o nióbio mais caro, até porque o Brasil não pode fazer isso. Mas é melhor aproveitá-lo dentro do Brasil, gente. Isso sim vale a pena você criticar. Porque para usar o nióbio, eu falei que é tecnologia, indústria aeroespacial. Então, se o Brasil tivesse mais investimento em setores tecnológicos, como o aeroespacial, aproveitaria muito melhor o nióbio aqui dentro. E digo mais, lei da oferta e procura. Se o Brasil começa a usar o nióbio aqui dentro, muito mais nióbio, vai diminuir o nióbio para exportação. Ele vai ficar ainda mais caro. É assim que você valoriza o nióbio. Não é impondo um preço da sua cabeça, a partir de agora vai valer X. Não, não é isso. Mas se você utilizar o próprio minério aqui, no nosso país, você vai incentivar a tecnologia, você vai gerar empregos qualificados e, por consequência, o preço também vai ficar mais caro do minério. Você vai usar no Brasil. A China faz isso com os minérios raros. Ela usa os minérios raros, ela tem muitos desses minérios raros, falta no mercado global, fica mais caro ainda. Então, caso apareça alguma questão de nióbio, é assim que você vai questionar. Vai explicar. O Brasil arrecada bastante, mas seria ainda melhor se usássemos no próprio país mais nióbio. Não é que não usamos. Usamos. Mas deveríamos usar muito mais. O resto, gente, teoria da conspiração. Se são pessoas inteligentes, não vão cair nessa. Tá? Beleza, nióbio? Opa! Ouro, eu falei pouco dele, mas um alerta aqui para vocês. Ano passado, o Brasil bateu recordes de exportação de ouro. Bateu recordes.
Adivinha por quê? Isso dá uma questão de vestibular diferente. Dá uma questão diferente. Antes da Covid, gente, o mundo já vivia um cenário de recessão econômica iminente, especialmente pela disputa comercial entre China e Estados Unidos. O ouro é um investimento muito seguro. Então, no ano passado, eu até peguei os dados para informá-los para vocês hoje. Uma reportagem do final do ano passado, né? Que o Brasil ele bateu recordes de exportação de ouro, né? E no caso, é absurdamente impressionante, estou olhando aqui um gráfico, o quanto elas têm aumentado. A maior parte do ouro exportado tem vindo aliás, de Goiás e de Minas Gerais. E os mercados consumidores, eles são variados. Isso eu queria informar para vocês. Eu não vou compartilhar, não vou gastar um pouco de tempo, mas vou repetir o que eu falei até aqui. Ano passado, o Brasil bateu recordes de exportação de ouro. Bateu recordes. Minas Gerais e Goiás, como destaque. Minas e Goiás. Os países que mais compraram nosso ouro foram o Canadá, o Reino Unido e a Suíça. Canadá, Reino Unido e Suíça. O Brasil nem é o principal produtor mundial. O Brasil está em 11º. A China é o país que mais produz ouro no mundo. O Brasil está em 11º. Tá? Mas exportamos bastante no passado. A razão, gente, simples. Recessão econômica. Um cenário econômico mundial bastante confuso. O ouro é muito seguro. O ouro é muito seguro. Então, o grama do ouro no passado aumentou demais. Porque a procura por ele aumentou. Então, num cenário confuso da economia global, muitos governos têm comprado mais ouro para armazená-lo, tendo em vista aí um cenário econômico imprevisível. Então, é uma pergunta diferente que pode aparecer para vocês, que vai não questionar a parte da mineração, mas a parte econômica. Tá? E uma outra coisa que também é legal você destacar do ouro é o garimpo ilegal, que ainda persiste no Brasil. Infelizmente, ainda há muitos lugares, especialmente no Mato Grosso do Sul, que fazem um garimpo de ouro ilegalmente. Contamina solo, contamina água, contamina o próprio sujeito que está fazendo esse garimpo. Tá? E Felipe me colocou para mim no chat, não, Felipe, a Vale não detém essas ervas de nióbio. Pô, aí também era demais, né? Os caras iam, pô. E a Isa Ralho falou no chat, muito bem, Isa. Você viu um economista falando que 400% de rentabilidade. Deu um salto. Ano passado, o ouro deu um salto inacreditável. Assim, desde o meio do ano passado, antes da crise que estamos vivendo, o ouro já estava disparando. E hoje ainda é tido como investimento seguro. Né? É por isso. Aí, quem? Opa, tanta tela, tanta coisa. Deixa eu fechar uma coisa aqui, outra ali. David, fala aí, cara. Professor, eu não sei se é uma pergunta idiota, mas tipo, como assim o ouro assim? Parece que é um capitalismo paralelo? Como assim? Eu não entendi ainda como que a Não gente é usa o ouro. paralelo. O ouro te dá, na verdade, uma estabilidade, porque se você pensar que as moedas estão flutuando, a tua moeda frente ao dólar está desvalorizando, o ouro não desvaloriza. Então você tem ali um bem que com alto valor de mercado, um alto valor de troca, especialmente, e que tem confiança de outros investidores. Bancos aceitam ouro. Você quer pagar dívidas, você tem o ouro como garantia de pagamento de dívidas. Então, há uma tradição. Isso em economia, vocês podem estudar Bretton Woods, que é o padrão ouro-dólar, que vigorou por muito tempo. O Banco Central Americano te dava dólares de acordo com quanto de ouro você tinha para oferecer ao Banco Central Americano. Eles pararam em fazer os anos 70, porque não tinha que imprimir mais dólar, não tinha um dólar para fazer isso. Então aí foi o fim do padrão ouro-dólar, que vigorou do fim da Segunda Guerra até 73, com a primeira crise do petróleo. Mas isso eu não vou explicar aqui, porque vai para a história geral.
pós-Segunda Guerra, mas posso falar disso em outro momento. Mas, enfim, o ouro tem esse valor por tudo isso. É um minério raro, ele tem, historicamente, aceitação em bancos do mundo todo. É uma troca equilibrada, os bancos aceitam, e então, na dúvida, corre para o ouro. Ao invés de comprar moeda, eu compro ouro. O ouro não vai desvalorizar. Ao contrário, ele pode se manter num certo valor e continuar valorizando. Então, não é uma economia paralela. Faz parte da economia principal. É uma segurança. Então, você ter depósitos em ouro. Para até, se as suas dívidas aumentarem, você ter uma garantia, ainda mais com a valorização que teve. Né? Quem comprou muito ouro há 2, 3 anos atrás, teve um ganho absurdo. Né? Então, lembra até ano passado uma notícia que roubaram uma carga de ouro em Guarulhos, porque de repente o Brasil estava exportando muito ouro. Até foi alvo, né, de quadrilhas especializadas. Né? Ô, professor, eu também não sei se é inocência da minha parte, mas, tipo, já que o ouro é tão valorizado assim, por que que, tipo, a gente exporta e simplesmente não, sabe, guarda? O Brasil tem reservas em ouro também, né? Mas é aquilo, né, cara? Nosso país é um país subdesenvolvido, desigual, sem grandes planejamentos de longo prazo. Então, a mineração é um setor que ele é um dos carros-chefe para sustentar a balança comercial do Brasil. É a agricultura e a mineração. Então, por mais que o Brasil tenha reservas em ouro, a gente exporta. E no caso, é essa a razão, cara. Você pode usar, vou até colocar no chat, eu já usei essa palavra antes, mas a economia do Brasil, tá aí, ó, é baseada em commodities. É o que segura. Aliás, até o David, em meio à pandemia, se fala tanto da China e Brasil, né? Mesmo a China vendendo ao Brasil o produto industrializado e o Brasil vendendo à China matérias-primas, o saldo da balança comercial China e Brasil ainda é positivo para o Brasil. Entre o que o Brasil vende para a China e compra da China, o saldo ainda é positivo. Então, essa garantia, que não é garantia, claro, né? Porque commodity o preço oscila muito. Hoje pode estar alto, amanhã pode estar baixo. Então, a economia, ou ela sobe, ou ela desce, sem você ter um controle sobre isso. Mas é histórico, né? Desde o ciclo da cana, lá nos tempos do Brasil Colônia. E a pergunta que veio no chat, quem é que mais produz ouro? Colocar o top 3, pode ser? China, Austrália e Rússia. São os países que mais produzem ouro. Né? China, disparado na frente, disparado. A Austrália e em terceiro a Rússia. Tá? Os americanos têm quarto, estadunidenses, mas já estão um pouquinho atrás. Né? China, Austrália e Rússia. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui, que o nosso tempo está quase lá. Falei do ouro. Urânio, eu prefiro explicar em energia nuclear. Pode ser assim, eu ganho tempo, porque as questões que aparecem em urânio vão linkar com energia nuclear. Mas está aí o mapa. Se alguém encontrar alguma questão que trabalhe só com urânio, é raro, mas está aí. A Bahia, se quem quiser só fazer um registro, 100% da produção de urânio do Brasil, 100%. E aí vem os fáceis, que eu deixei no final, que cai muito. Vestibulares, às vezes, meus amigos, tem coisas assim bem curiosas, né? Temas que se repetem, temas que não são tão complicados, o que é bom até para vocês todos. Um deles é esse daí, sal marinho, né? O sal, não se esqueçam, além de usá-lo, né, na alimentação, ele também é usado na indústria química, né? E, incrivelmente, 92% da produção de sal do Brasil fica num único estado, Rio Grande do Norte. Está aí as cidades, né? Mossoró, Macau e Areia Branca, Rio Grande do Norte. Você pode questionar, nossa, como? Por quê? É isso que as provas perguntam. Como é que se produz o sal marinho? É só ter o litoral. Mas se fosse assim, não ia estar tão concentrado num único estado. Primeiro, meus amigos, obviamente, tem que ter o oceano, água salgada. Isso não precisa nem colocar no seu caderno. Mas é necessário grande insolação. E não pode haver nebulosidade nesse litoral. Água e umidade, aliás.
umidade e sal não combinam muito bem. Então não é só ter litoral. Tem que ter o litoral, uma grande insolação e ao mesmo tempo não ter nebulosidade nesse litoral. Porque se é um litoral muito úmido, você não vai conseguir ter evaporação e o sal ali em seguida a produção em razão dessa evaporação. Então vamos juntar tudo. Litoral, ok. Insolação, ok. Não pode haver nebulosidade. Tem que ter vento forte, porque o vento vai fazer o papel do deslocamento. A água evapora e o vento vai carregar esse sal para a costa, né? Para o litoral mesmo. Né? Então, tem que ter o vento forte, intenso. E, finalmente, para fechar o teu raciocínio, um relevo baixo. Não pode ter uma montanha, uma serra, senão vai atrapalhar o processo. Então, aí você fecha a tua explicação. Por que Rio Grande do Norte 92%? Porque reúne tudo isso. Grande insolação, baixa nebulosidade, ventos fortes, relevo plano, tudo isso junto, você vai encontrar especialmente no Rio Grande do Norte. Daí a produção muito marcante nesse estado. Cabo Frio tem águas frias, tem um clima um pouco mais seco. Aparece aí Rio de Janeiro em segundo lugar, né? Ocorre uma ressurgência. A água fria, ela sobe, né? Então, Cabo Frio tem o nome é apropriado. Águas um pouco mais frias, né? A evaporação lá, ela é um pouco menor, mas também o clima é mais seco. E o Ceará aparece aí com 1%. Então, pergunta recorrente. Até FUVEST costuma perguntar isso. É um ponto fácil. Se aparecer, né? Tá aí. Ok, que mais está faltando? Carvão. Carvão também eu acho tranquilo. Eu fiz um contorno. Sul do Brasil. É a região que mais produz carvão mineral no Brasil. Tá aí. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Exatamente os 3 estados do Sul. Sendo que Santa Catarina, 100% da produção de carvão usado em indústrias, né? Siderúrgicas. Carvão do Brasil de baixa qualidade. Felizmente de baixa qualidade, porque é uma energia altamente poluente. Mas eu vou falar de carvão na aula de energia, que é mais no segundo semestre. Aqui eu só estou destacando onde o Brasil produz carvão mineral. Sabendo que é o sul do Brasil, é o suficiente. Até a Unicamp costuma colocar questão sobre isso. Que é uma prova, eu falo até a Unicamp, porque a Unicamp é muito criteriosa nas provas. Mas é uma questão, tipo, descrição total, né? Olhar o mapa onde que há a produção de carvão no Brasil. Sul do Brasil, os 3 estados do sul. Oh, yeah! Bom, para terminar a aula, eu tenho 7 minutos. Eu destaquei os impactos ambientais da mineração. Lembrando, gente, o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, que chamamos de Brumadinho, né, vulgarmente, que é a cidade, foi destaque na imprensa no passado. Vestibulares cobraram bastante, algumas provas cobraram, né, Brumadinho. Mas, na verdade, eu coloquei as 2 fotos do antes e depois, porque foi um acidente sem precedentes no mundo, né? Seja pela quantidade de lama, seja pelas vítimas humanas. Foi o pior desastre do mundo em barragens de mineração. Foi o pior do mundo. Né? E eu coloquei um esqueminha para vocês explicando como o aterro é feito. Você entendeu o acidente, né? O aterro, na verdade, você usa água no processo de mineração. E tem rejeitos, coisa que você tira e não vai usar depois. Vai acumulando. Todo reservatório tem um limite. É tanta água, é tanto minério, que em algum momento você vai ter que desativar. Né? Então a vida útil ela varia, mas não vai durar décadas a fio uma barragem como essa, um aterro como esse. E a Vale escolheu o método mais barato, que se chama ajusante. Olha no slide, eu coloquei a setinha aqui nele. Você vai empilhando os materiais e a água fica aqui, né, sendo
o anteparo para essa água são os próprios rejeitos. É mais barato, mas ao mesmo tempo é o que mais pode ceder à pressão dos materiais e da água, né? Tanto que agora a Vale ela diz que está estudando desfazer outras barragens que são a jusante. Como que o vestibular pode perguntar uma coisa que não perguntou ainda? Vou direto ao ponto. Essas duas palavrinhas aqui, jusante e montante. Jusante é a direção em que o rio ele se coloca para a sua foz. Então, falou jusante, é a direção da foz do rio, onde o rio termina. Então, perceba que a barragem foi construída a jusante, na direção mais baixa. Daí o problema, né? É mais barato fazer isso, né? Você vai fazendo uma pilhazinha na direção que a água deveria ir. Só que olha como isso, gente, é inocente até pensar, né? Você faz ali a barragem, na direção que a água vai. O que a água vai fazer? Vai pressionar, né? É o mais barato, mas é o que mais tem risco, claro, né? Então, jusante quer dizer isso. É a direção para onde vai o rio. A direção da foz do rio, onde o rio termina. Então, evidentemente que a água ela vai querer ir nessa direção, ela vai pressionar, e a água, no caso, venceu, né? A barragem, ela simplesmente ruiu. Com a lama, né? A gente fala água, mas é mais lama que tinha do que água. À sua esquerda, né, tem um método a montante, que é o contrário. Montante é onde o rio nasce. É a parte mais alta. Aí sim, é mais seguro. A barragem é montante. Porque a água vai no sentido contrário. Vai pressionar menos a sua barragem. Esse é o jeito mais correto, mas também é o mais caro. Então, é nítido que a Vale ela não cometeu um erro indireto ou um acaso na natureza, não. Foi algo esperado. Eles têm laudos técnicos da barragem, levaram até o limite e o limite foi rompido, né? Então, o vestibular, gente, ele pode ser bem criativo. Não vai perguntar do meio ambiente, das pessoas que morreram. Ele vai colocar lá o desastre de Brumadinho e vai te perguntar o conceito de jusante. O que é jusante, o que é montante. Para sair do mais do mesmo, das questões que já caíram muito, de Mariana e de Brumadinho mesmo. Tá? Agora, lógico, caso alguém pegue alguma questão do ano passado, Julio, eu vi uma questão sobre Brumadinho aqui que eu não entendi, você pode me ajudar nessa questão? Eu queria fazer uma pergunta sobre ela. Manda para mim, a gente conversa. Mas, por exemplo, o que caiu ano passado? Estrutura geológica de Brumadinho. Pré-cambriano, relevo cristalino. Então, você já tem subsídios para responder essas questões. Tudo que eu já expliquei até aqui em relevos, solos, dá para aplicar em Brumadinho. Felipão, oi, pode falar. Oi, professor. Oi. Você falou que depois de um tempo a barragem ela tem que ser desativada porque ela alcança seu limite, certo? Sim. Então, a não ser esses 3 tipos de aterro, tipo, teria outra solução mais adequada a não ser a barragem? Tem. Tem aterro seco, Felipe, que não precisa usar água. Ele é mais caro ainda, porque no meio do processo da mineração, você separa os materiais e já separa a água. Aí você só vai colocar no aterro o material sólido. Muitos países do mundo não usam água mais, porque você está gastando a matéria-prima, que é a água, está contaminando a água e correndo o risco de acontecer um acidente como a gente viu em Brumadinho. Então, não há só... Porque olha bem o título, tá, Felipão? Aterro hidráulico. É um aterro usando água. Você pode criar um aterro seco, sem uso da água. É melhor ainda. Mas impõe uma outra técnica, que é você separar os minérios, os rejeitos dos minérios, no caso, da água e evitar esse uso do aterro hidráulico. Então, dá sim. Tem. Tá bom? Beleza, obrigado. Falou. Boa. Eu estou colocando em ordem cronológica, ao contrário, né? Isso aqui caiu no passado, eu achei que nunca mais ia cair em vestibular. E eu vou explicar de novo. Esse ano eu não ia explicar, mas eu vou explicar. Reserva Nacional do Cobre e Associados. Não sei se se lembram disso, mas teve prova no passado que perguntou de novo. Foi no governo Temer, 2017. Esse lugarzinho aí que vocês estão vendo, entre o Amapá e o Pará, tem esse nome aí,
Reserva Nacional do Cobre e Associados. O nome popular, que ficou conhecido na imprensa, foi RENCA, que é exatamente a abreviação, né? Reserva Nacional do Cobre e Associados. Esse lugar aí, meus amigos, desde os anos 80 estava desativado. Como o nome diz, cobre. Uma região de grande produção de cobre até os anos 80. Isso foi desativado, né? E é uma região indígena, sobretudo tem parque nacional aí, tem áreas já entregues a índios, áreas sendo estudadas. E em 2017, o governo Temer, ele impôs um decreto do presidente, ex-presidente Temer, para abrir a reserva de novo para mineração. A resposta da sociedade, de ONGs e até de governos internacionais foi tão intensa que o ex-presidente Temer voltou atrás de um decreto. Não passou nem pelo Senado. Não deu nem tempo. O próprio Temer recuou do seu decreto. E porque é uma região, como eu falei, indígena, uma grande área indígena, área de floresta amazônica, áreas de preservação, parques, né, inclusive, estão ali dentro. Então, o Temer acabou recuando nesse projeto. Foi em 2017, já tem aí quase 3 anos, foi no segundo semestre de 2017. Mas até no passado tem prova que questionou isso ainda. Então, achei legal ainda explicar para vocês. Saber a localização e o motivo da polêmica, né? Um decreto presidencial para retornar a mineração na região que acabou, ele mesmo, o próprio Temer, recuou no decreto. Depois dessa pressão internacional. Curioso isso, né? O Temer não teve força política para aplicar o decreto. Lembrando que atualmente o governo brasileiro ele é muito flexível em relação ao meio ambiente. Demais. Só que tem respaldo, né? Começa pelo presidente, passa pelo Ministério do Meio Ambiente e assim por diante. Foi aparelhado. Na época do Temer, não. Ele tentou, mas acabou recuando. Muito bem. Ok. Para terminarmos. Isso aqui é um acidente que pouca gente falou, mas eu vou falar para a gente poder fechar nossa aula. Faltam 2 slides rápidos. Anglo American, Mineroduto Minas Rio. Lembra quando vocês perguntaram como é que transporta minérios? Guarda também esse nome aqui, gente. Mineroduto. É um duto, são tubos muito grandes, que você inclui a água, infelizmente tem que usar água, e a partir desses grandes dutos, tubos gigantes, transporta os minérios. Então, é uma outra forma de você transportar minérios, que é 24 horas, né? Se você quiser, um duto funciona sem parar. E no caso, aconteceu em 2018 um acidente no mineroduto que ligava, olha bem o mapa de Minas Gerais, região do quadrilátero ferrífero até o Rio de Janeiro, né? um porto do Açu. Infelizmente, pode aparecer em provas isso para vocês, o nome do porto. Estou colocando aqui, Porto do Açu. Fica no Rio de Janeiro. Pois bem, simplesmente esse mineroduto, ele estourou, ele vazou. Os minérios e a água, isso contamina rios, pode provocar assoreamento de um rio, né? Então, no caso, a empresa, tá aí o nome dela, Anglo American, não foi a Vale desta vez, só desta vez. Mas precisa saber que existe essa forma de transporte, né? Os minerodutos. Oh yeah. O que aconteceu com a empresa? Pagou as multas, que não são tão altas, e vida que segue. Já reconstruíram e a vida continua. Esse aqui, para mim, foi mais alarmante. E a mídia aqui do Sudeste quase não falou nada. Hidroalunorte, uma empresa noruega. Noruega, essa empresa. Hidroalunorte. Alumínio. Sempre que você vê empresa Alunorte, Alcan, alumínio do Canadá, enfim, tem Al no começo, alumínio, né?
que aconteceu, gente? Essa empresa acabou tendo um vazamento. Mesmo esquema de Brumadinho, gente. Mesmo esquema. Só que uma barragem menor, tá? E teve uma época de chuvas muito fortes e aconteceu um vazamento. No começo, a empresa negou o vazamento, depois foi inviável a negação, né? E também ela foi multada e vida que segue. E impactos ambientais terríveis, né? Em relação à pesca, principalmente, a população ribeirinha foi muito impactada. Então, um acidente que aqui em São Paulo, pouco repercutiu na época, 2018, me lembro bem que quase nada foi falado. E fica bem naquela região que eu falei para vocês, que tem um porto que exporta bauxita, que é o Vila do Conde. Barcarena é a cidade onde fica o porto de Vila do Conde. Foi bem em Barcarena o acidente. Então, uma prova pode lembrar do acidente e tem razão disso. É a região que mais é usada para escoar a produção de bauxita. Também tem fabricação do alumínio nessa região. E essa Hydro Norte, empresa norueguesa, responsável por esse acidente. Beleza? E por fim, né, esse já é mais antigo, né, mas não menos problemático, o acidente de Mariana, também ligado à Vale, bem parecido com o caso de Brumadinho, uma barragem a jusante, que acabou estourando. E, veja, morreu menos pessoas. Mas, em contrapartida, a lama chegou até o Oceano Atlântico. Está aqui, ó. O mapa que eu coloquei à direita. Foram 826 quilômetros em 20 dias. A lama saiu ali de Mariana e chegou no litoral do Espírito Santo. Eu fui aí, gente, nas minhas férias. Fiz um rolê legal em janeiro. Eu fui até uma vila que foi atingida pela lama. Entrevistei pescadores. Tem muito material que eu nem publiquei ainda, mas vou dizer uma coisa a você, gente. O acidente foi em 2015. Tá igualzinho até agora. Eles não podem pescar, porque eles só podem pescar em alto mar. Porque olha só, gente, como são as coisas. A Vale, ela foi multada, obviamente, por tudo, pagar a indenização, eles ganham uma indenizaçãozinha lá da Vale, só que tem que ter um laudo para saber os peixes que foram mortos, o que esses peixes têm? Quais substâncias tóxicas contaminaram esses peixes? Eu conversei com um líder dos pescadores da Regência, é o nome da comunidade, Regência. E simplesmente o laudo não saiu até agora. Sem o laudo eles não podem pescar. São 5 anos, gente. São 5 anos. E até agora o laudo não está pronto. Então por que o laudo não está pronto? O que aconteceu, né? A quem interessa o laudo não ficar pronto? Ninguém pode pescar. E se algum restaurante, algum mercado comprar esses peixes, podem ser punidos, pagar multa. Então, eles tiveram que buscar outras formas de sobrevivência. A Petrobras investiu neles um projeto para pesca não, né? Cultivo de peixes, né? Piscicultura. Peixes de água doce. Alguns migraram para essa prática. Índice de desemprego aumentou bastante. Consumo de drogas e de álcool aumentou bastante. Você perde seu emprego, perde sua sobrevivência, enfim. Então, são várias coisas que eu tirei dessa minha pequena viagem ali para o Espírito Santo. Alguém levantou a mão? Quem foi? Pode falar. Oi, Rê. Eu fui para Minas ano passado, no meio do ano. Sim. Com o Ângulo. E a gente foi para Ouro Preto. E, eles, acham os caras da Vale pessoas incríveis que ajudam eles, sabe? Financeiramente e tal. Porque a galera ali é muito pobre, né? Eles vivem basicamente de turismo. E eles não veem o agravamento de tudo isso, sabe? A gente de fora que tem muita informação e tudo mais, a gente sabe qual desastre que foi. Mas eles ali, eles acham que, eles são super-heróis por darem dinheiro pra eles depois de, ter ferrado a vida deles, né? Acho que essa diferença, até contrastar o que você viu na região de Mariana e o que eu vi no litoral. Porque a região de Mariana, a Vale tem um peso grande para o PIB da região.
geração de empregos, arrecadação de impostos. Tem empregos indiretos que são gerados pela Vale também, né? Então, ainda que o acidente foi terrível, ainda há um olhar pelo viés econômico, que é uma empresa grande e que gera empregos diretos e indiretos. O que eu vi em Regência já não tem o mesmo significado, porque a Vale não emprega ninguém no Espírito Santo, né, no litoral ali, onde a lama que chegou onde eu estive, ok, só que é aquilo, né? A produção econômica, vou usar a setinha, fica em Minas. O impacto ambiental também alcançou Minas, mas continuou pelo Rio Doce até outra região. Então, a região impactada está descolada economicamente, né? Ela depende da pesca, no caso onde eu visitei. Já onde você foi, depende muito da estrutura que a empresa possui, né? Evidentemente que ninguém vai olhar com mais cuidado, mas pensa, infelizmente, somente na parte econômica, né? Então, eu estou aqui compartilhando essa experiência com vocês, porque Mariana já tem 5 anos. Quase, né? Foi em novembro, mas 4 anos e meio. As provas já perguntaram muita coisa sobre Mariana. Já caiu muita questão sobre Mariana. Duvido que vai cair uma coisa totalmente diferente. Mas, falar de impactos ambientais, isso sim é um tema relevante para vocês. Como eu coloquei aqui, da minha experiência prática, impacto na pesca. Porque o rio, para se despoluir, leva anos. Mais de 10 anos pode ser. E o Rio Doce ainda não está totalmente limpo. É muito tempo para que haja essa descontaminação. Ainda mais num lugar que eu fui, até peguei a água de lá, tenho guardado aqui. Há indícios que a lama não se dissipou totalmente. Por isso a ideia de impedir a pesca. Mas sem um laudo técnico não dá nem para saber o quanto a água está contaminada, o que tem nesses peixes, se é que tem ainda. Enfim. E também até a questão da dengue, né? Há estudos ligando o aumento da dengue com as acidente de Mariana. Porque quando a lama foi correndo pelo Rio Doce, isso provocou um desequilíbrio ecológico tão grande que os animais que seriam os predadores do mosquito acabaram tendo que migrar. E o mosquito acabou migrando, mas para onde? Para os centros urbanos. Então, até o impacto, assim, totalmente, parece totalmente fora da realidade, também está relacionado com a barragem Mariana. O ano seguinte foi recorde da dengue em Minas Gerais. E as áreas afetadas, mapeando esses ecossistemas, dá para perceber que tinha relação, sim, com o acidente de Mariana. Incrível, né? Bom, amigos, quase na hora, passou um pouquinho, mas fechamos, certo? Qualquer dúvida, exercícios que vocês fizerem, ou da apostila, ou que vocês procuraram por aí, enfim, passem para mim, a gente conversa. Forte abraço. Até semana que vem, gente. Um beijão. Falou, falou, Obrigado, falou. Professor, obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Falou, falou.